Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Aguilon Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita retorna ao seu lar, pede licença para compartilhar com você o conhecimento, a informação e as orientações da doutrina espírita. O programa Visão Espírita recebe para um papo agradável Edgar Tão, companheiro espírita, trabalhador, divulgador do espiritismo, microempresário, mas acima de tudo um companheiro dedicado a levar o conhecimento que possui àqueles que se dispõem a ouvir, pensar, raciofletir sobre o espiritismo. Bem-vindo, Edgar. Muito obrigado, Zola. Os próximos programas Visão Espírita iremos tratar o tema perda de entes queridos. Se fôssemos tratar simplesmente o tema, poderíamos abordá-lo de forma sucinta em apenas um programa. No entanto, é preciso construir o entendimento da perda dos entes queridos. E nesta construção, iremos levar de 2 a 4 programas, compartilhando com você o como o Espiritismo pode ser o consolador que conforta os corações que passam por este duro momento. Edgar, nós, nesta proposta, precisamos começar a construir este entendimento. E uma das coisas que se fala na perda do ente querido é que o espírito sobrevive ao corpo. Na pergunta 76 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga a pleide de Espírito Verdade, que definição se pode dar aos espíritos? Como? Que definição? O que é o espírito? Muito bem, Zola, nós podemos recordar, antes de mais nada, que a codificação espírita é toda ela baseada no chamado Pentateuco Kardeciano. O primeiro livro, codificado por Allan Kardec, é o Livro dos Espíritos, e este mesmo livro ele é subdividido em 4 partes distintas e didaticamente elaboradas por Kardec por orientação dos Espíritos Reveladores. A primeira parte trata das causas primárias, a segunda parte do mundo dos espíritos ou do mundo espiritual, a terceira parte apresenta as leis morais e a última trata das esperanças e consolações. É exatamente a primeira pergunta elaborada por Kardec na segunda parte do Livro dos Espíritos que ele questiona os espíritos reveladores a respeito da definição que poderia se dar aos espíritos. E a resposta é muito clara, muito objetiva. Os espíritos reveladores afirmam: os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam todo o universo. Jesus já nos apresentava a afirmação de que Deus trabalha incessantemente desde sempre. E evidentemente, a criatura espiritual é criação de Deus, permanentemente criada e se desenvolvendo através dos milênios. Acontece que, Edgar, dentro desse contexto fica claro para todos aqueles que estão nos assistindo que o espírito existe, sempre existiu e é criado constantemente pelo Pai. A partir daí, a essência que nos move é o espírito. Sim. Alguns programas nós repetimos uma frase que vale ser repetida. Você é um corpo que tem um espírito ou um espírito que tem um corpo? Sim, isso mesmo. Diante dessa resposta, eu sou um espírito que tem um corpo. E do jeito que está dita a resposta também, o espírito, ele
sobrevive à matéria. E pré-existente a ela, inclusive. Pré-existente. Mas para quem está vivendo um momento difícil, né? Para quem está passando por uma dificuldade, que a base do nosso programa hoje é falar sobre a perda de entes queridos, os espíritos, eles constituem um mundo à parte, como se fosse algo à parte, ou eles são parte integrantes do conjunto, da obra, do contexto. Porque às vezes a gente fala de espírito como se fosse algo ali fora, distante, que não fizesse parte, que eu não faço parte deles. Sim. Como entender isso? Eles constituem um mundo à parte, fora daquilo que estamos vendo, ou eles estão presentes, eles fazem parte deste contexto? André, os espíritos reveladores também nos informam que os espíritos não são seres à parte da criação. Eles povoam todo o universo, estão por toda parte, evidentemente associados, ligados, próximos a todos nós. Porque o mundo espiritual e o mundo material, este que vivemos materialmente, se interrelacionam permanentemente. A tua fala inicial lembrou-me também de uma outra assertiva, de uma outra afirmação dada por Pierre Teilhard de Chardin, um importante jesuíta católico que num determinado momento, numa de suas obras, escreve que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Ora, entendendo, portanto, que somos, em nossa própria origem e pré-existente, inclusive, seres espirituais, passando por um período de transição, de aprendizado, de experimentação na matéria. E podemos então compreender desta forma que o período de nascimento e morte é aquele período compreendido na esfera carnal, dedicado ao aprendizado e às oportunidades reparadoras e sempre engrandecedoras para o espírito reencarnado. Você colocou espaço e tempo, né? Espaço, nascimento e morte. Tempo, tempo de nascer, tempo de morrer. Sim. Quem nasce e quem morre, nesta percepção nossa deste mundo, é o corpo ou o espírito? É importante ressaltarmos então, André, que considerando esse espaço e tempo que você faz referência, o espírito pré-existe antes mesmo do seu nascimento. É evidente que o processo de fecundação é um instrumental biológico para que ele reencarne e ali então o feto se desenvolvendo promova uma nova oportunidade existencial junto ao espírito reencarnante. Portanto, ele pré-existe ao momento do seu nascimento de fato, o nascimento biológico. Por outro lado, evidentemente, o espírito sobrevive inclusive ao fenômeno biológico da morte. Nós estamos falando de duas essências e duas forças muito próprias. A força material, que compõe toda a experimentação sensorial desse espírito, que é imaterial, mas que necessita de todo esse conjunto de elementos favorecedores ao seu aprendizado e ao seu crescimento. O espírito, portanto, ele em reencarnando tem oportunidades experimentais crescentes e evolutivas, e em desencarnando, porque nascimento e morte fazem parte da lei, evidentemente, se impulsiona a outras experiências fora do corpo material, que naturalmente, com o fenômeno da morte, se desintegra, retornando à própria natureza. Estamos chegando à natureza do espírito. O espírito tem a sua natureza, é parte da criação, vem de todo um processo evolutivo, e nós estamos falando especificamente de uma existência. Sim. Desta que, para quem está nos ouvindo, lembrando, é a perda do ente querido. Isso está muito próximo, é nesta existência, o fato é agora.
A proposta é que todos compartilhem conosco esta construção de pensamento. Então fica o convite para que você possa ler o Livro dos Espíritos, possa ler o Evangelho, ler o Livro dos Médiuns, onde você vai poder tomar conhecimento e contato com Kardec. Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, e a forma pela qual lógica, coerente, equilibrada, o bom senso encarnado, irá nos fazer a entender para e passo o que acontece. Algo é você ouvir uma informação, outra é você introspectá-la e ela se tornar um conhecimento vivo nas suas ações. Esta é a proposta do Visão Espírita. Que o Espiritismo te ajude a viver o entendimento para que você viva melhor. Quando nós falamos do mundo material, está aí para todo mundo ver, né? Sim, é o nosso mundo. É o nosso mundo, né? Diríamos, é a nossa praia. É a nossa praia, né? Então tá aqui, eu conheço, você conhece, todo mundo viu. Mas existe um mundo espiritual que também se fala. Aí na pergunta 85 do Livro dos Espíritos, porque às vezes nós falamos coisas aqui que pode ficar imaginando que são da nossa cabeça, né? É importante dizer que nós também fomos bebemos na mesma fonte. Sem dúvida. Kardec indaga ao Espírito Verdade. Qual dos dois, a pergunta, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Kardec, como sempre, buscando a elucidação de maneira didática ante a revelação dos espíritos da codificação. É bem verdade que é o mundo espiritual o mais importante, porque ele próprio é um mundo pré-existente. O mundo material, podemos afirmar que ele está na dependência desse mundo espiritual. Se nós somos seres espirituais, se nós somos seres pré-existentes à condição material, podemos então compreender que o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, pré-existe igualmente. Portanto, este é o mundo essencial. E ainda Kardec vai questionar os espíritos num outro momento, perguntando se os espíritos poderiam prescindir da existência do mundo material, André. Sim. Não é? Sim. Que talvez seja inclusive a pergunta próxima que você apresentaria. Justo. E de fato é verdade, porque como o mundo dos espíritos é pré-existente, ele não depende do mundo material. Até porque este é o que chamamos da pátria espiritual, é a nossa verdadeira origem. É lá que comungamos das forças espirituais propriamente dita, impulsionadoras do nosso progresso. Por outro lado, evidentemente, nunca haverá progresso espiritual sem as experimentações carnais. Portanto, essas duas forças, esses dois mundos, se interagem, se autoalimentam, se auto-influenciam permanentemente, num processo de influenciação contínua e desde sempre verificada. Muito embora nós não tínhamos o conhecimento espiritista no passado, essa influência do mundo espiritual sobre o mundo material e igualmente do mundo material sobre o mundo espiritual ocorre desde sempre. O mundo material, e nós podemos reportar a origem, né? E basta você estudar ciências, basta você pesquisar a física, fica claro que o mundo material ele está em constante transformação, até porque a matéria não é estática. A matéria se movimenta. Olhe você mesmo para o passado. Olhe você para o passado e observe. E você irá perceber a grande transformação que sofre o nosso orbe para melhor. As condições de moradia, de saúde, de vivência melhoraram. Por isso que nós passamos mais tempo morando num corpo físico e isto é muito bom. A matéria, ela por si, ela vai sofrer inúmeras transformações. E para o espírito, que vem
coabitar uma vida biológica, ele deixa lá a sua lembrança e vem fazer a sua prova. É mais ou menos como se você estudasse o ano inteiro ou um determinado semestre e você vai fazer provas daquilo que você conheceu. No entanto, na prova da escola, você escreve na folha de papel. Na prova da existência, você escreve no livro da vida. E este livro, ele não é escrito a lápis. Ele é escrito com tinta, gravado na sua consciência, na minha, na de todos nós. Edgar, nós estamos diante de uma realidade, para quem está nos ouvindo, né? Dizendo que o mundo espiritual, ele é anterior, ele é posterior, e o mundo material tem a sua transitoriedade. E quem está nos ouvindo, o que tem a ver isto com perda de ente querido, né? Sim, pode haver essa pergunta, né? Lógico, pertinente, aliás. Porque lá na frente nós vamos ver que ninguém perdeu nada. Continuando. Os espíritos, que somos nós, fora do corpo, aqui a gente sabe onde mora, né? Moro na rua tal, endereço tal, tem CEP. CEP, endereço, vão lá e nos acham, né? E como é que é o plano espiritual? Como é que será? O que é esse mundo espiritual que nós falamos? Você já disse que eles são interdependentes, mas eles se relacionam. Como ajudar? Como entender o que é o mundo, o que nós falamos de mundo espiritual? André, nós temos a ideia, muitas vezes, de que o mundo espiritual, de que o plano espiritual seria, inclusive como abordado em programas anteriores, aquele céu paradisíaco de gozo eterno. Mas o mundo espiritual é um mundo socialmente organizado, tal qual é aqui na Terra, embora muito mais aperfeiçoado. Existe um mundo com demandas naturais e específicas às necessidades do espírito. As preocupações, portanto, dos espíritos que estão desencarnados, que retornaram ao mundo espiritual, são evidentemente próprias à natureza por eles agora comungadas. Existe um mundo espiritual, portanto, que embora nós não podemos reconhecer um mundo com ruas, CEPs, endereços, ele é tão prático e tão socialmente organizado como é o nosso. Existem as cidades espirituais, as chamadas colônias espirituais, os espaços que agregam espíritos das mais variadas matizes, como por exemplo as zonas umbralinas, destinadas à experiência ainda purgatorial de aperfeiçoamento dos espíritos. E evidente, esses mundos espirituais sempre estarão de acordo à natureza do próprio espírito. Espíritos bons se agregarão a outros espíritos bons. Espíritos ainda predominantemente maus, da mesma forma, se afinizarão com aqueles espaços, com aquelas colônias, com aquelas entidades que também comungam ali dos mesmos inferiores interesses. Portanto, imaginarmos a existência de um mundo espiritual organizado ainda é difícil para nós. Em função disso mesmo, André Luiz, sob a mediunidade e a psicografia de Francisco Cândido Xavier, escreve uma série conhecida como a série Nosso Lar, cujo primeiro livro de André Luiz, intitulado Nosso Lar, e inclusive os amigos e amigas que estão nos assistindo sabem do filme O Nosso Lar, que fez sucesso nas telas cinematográficas de todo o Brasil. Esse livro, Nosso Lar, apresenta uma realidade espiritual muito própria. E aquilo, André, gerou uma certa inquietação quando essas informações chegaram, não somente à comunidade espírita, mas a todos. Ora, quer dizer então que existe uma cidade espiritual? Existe uma organização espiritual? Existe
hierarquias socialmente respeitadas no mundo espiritual? Sim, existem. Existem em graus muito mais avançados e apurados do que aqui na Terra. Podemos dizer que a Terra é uma cópia bastante imperfeita da realidade espiritual. O programa Visão Espírita está chegando ao seu término e mantém a sua proposta de conversar sobre a perda de entes queridos, trazendo a informação e o conhecimento espírita para nos ajudar a compreender melhor alguns dos porquês das nossas vidas, principalmente quando este porquê transcende a racionalidade, transcende a intelectualidade e toca no fundo da alma, porque ele fala de sentimento e de saudade. Esta é a proposta do Visão Espírita. Nós agradecemos ao Edgar por estar conosco. No nosso próximo programa continuaremos conversando sobre este tema e vamos falar um pouco sobre o mundo espiritual. Muita paz no seu lar. Obrigado pela sua atenção. Marta, eu não aguento mais te ver assim, sabia? Você tem que superar isso, minha filha. Tem quanto tempo já que eu... Como é que eu posso ter paz sabendo que você está aqui assim, jogando fora tanta vida que você tem ainda, minha filha? Eu sei que parece esquisito, Marta, mas a gente se separou agora exatamente para que a gente possa ficar junto. Eu queria ter certeza. Você se lembra quando a gente se conheceu? Foi um churrasco aqui do condomínio, lembra? Você tinha acabado de se mudar para cá. E eu tava no meio da turma contando aquela piada do bolinho de bacalhau. Lava a mão porque o bolinho é de carne. Você sabia o final, né? Eu contei mais uma e você também não riu, porque você também já sabia o final. Aquilo virou um desafio para mim. A gente virou a noite. Eu, você, as minhas piadas e uma garrafa de vodka. E você sabia todas as piadas, mesmo as mais pesadas. Era por causa do meu pai. Como é que eu ia adivinhar que ele tinha a coleção todinha do Costinha? Marta, sabe por que eu tenho certeza que a gente vai se reencontrar? Porque eu não te contei todas as piadas que eu conheço ainda. O desafio ainda não acabou. Mas eu conheço todas. Não, conhece não. Você sabe o que é um pontinho preto sentada na mesa do café chorando enquanto o pontinho filho está na escola esperando há 2 horas alguém para buscar ele? Meu Deus, esqueci o Rafael! Ah, Marta, um dia a gente vai rir de todas as nossas histórias, mesmo as mais pesadas. É por isso que a gente não conhece o final. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.